Olá pessoal, estamos aqui gravando o nosso 6º vídeo do canal Conhecendo a Escritura. O nosso vídeo de hoje será chamado A Bíblia e os Grimórios do Rei Salomão. Primeiro vamos falar um pouquinho da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada traz aí um conjunto de regras a ser seguido pelos seres humanos. Não é unanimidade entre as pessoas, mas através dos mandamentos e normas dadas por Deus a Moisés ali através dos 10 mandamentos, temos uma questão civil, por exemplo. Se nós matamos alguém, nós somos presos, somos punidos com detenção. Em alguns países, como os Estados Unidos da América, pode-se pegar uma prisão perpétua ou ser condenado à morte. Também há a questão de furtos, roubos, passivo de punição civil, não é? Então, a Bíblia Sagrada, ela traz esse conjunto de regras para os seres humanos. Há regras a serem seguidas. Mas vamos estar aqui lendo uma passagem importante, que vamos falar um pouco sobre a parte que Jesus expulsava demônios, não é? Teria Salomão realmente se tornado um invocador de demônios? Mas vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre isso. Mateus 12, 22. Trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Então Jesus curou ali um endemoniado. Mas o que tem a ver Jesus com a questão de Salomão? O interessante neste texto é que ele vai dando sequência e no versículo 24 vai nos dizer assim: mas os fariseus ouvindo isso diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios? Então Beelzebu era reconhecido como príncipe dos demônios pelos sacerdotes da época, não é? Então, provavelmente houve aí a questão de Baal-zebu ou Beelzebu, talvez sendo tipificado por Satanás. Vamos ler aqui na página 64 do nosso livro, A Maldição de Salomão, um pouquinho sobre Baal, ou Baal. É o primeiro ser citado na lista de 72 demônios de Salomão. O primeiro espírito é de um rei, que governa no leste, senhor da tempestade, da fecundidade, chamado Baal, ou Baal. Seu nome vem da palavra Baal, que significa dono, senhor. Este espírito fala atropeladamente e guarda o poder de torná-lo invisível. Ele reina sobre 66 legiões de espíritos infernais e manifesta-se sobre várias formas, às vezes como homem e às vezes de todas as formas possíveis de uma vez. Então ele aparece em diversas formas, né? Esse ser Baal ou talvez Beelzebu. Então há provavelmente ali já no Novo Testamento a entrega de poder à besta, já Baal sendo um príncipe, ou Beelzebu, príncipe dos demônios, não é? Salomão teria realmente escrito grimórios, não é? Vamos ver aqui uma passagem também em Mateus 12, 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Está aqui quem é maior do que Salomão. Então Jesus se coloca sendo maior do que o rei Salomão, não é? Na prática de um exorcismo e sendo questionado ali pelos sacerdotes da época. Isso nos chama muito a atenção, não é? Isso é muito interessante. E provavelmente Salomão virou sim um invocador de demônios. Houve a questão da contaminação do templo pelos ídolos da casa de Israel. Os prováveis 72 demônios de Salomão podem ter feito da contaminação ali na câmara do santuário, não é? Vamos ler aqui também Mateus 12, 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Então os sacerdotes eles violavam o sábado, fazendo o quê? Oferecendo incenso aos ídolos da casa de Israel, não é? Praticando culto que não seria o culto ao Deus de Israel. E os grimórios eles vão ensinarem como contatar esses seres ou oferecer sacrifícios de incenso ou de outras coisas, não é? Não vamos dar detalhes, pois esse não é o nosso interesse. Então vamos ler aqui mais uma passagem. 1 Reis 11, 41. Essa passagem pode reforçar que Salomão teria escrito grimórios. Quanto mais aos atos de Salomão e tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? Então há livro dos feitos de Salomão, o que pode ser um livro chamado Testamento de Salomão, que traz ali que ele teria um anel para aprisionar demônios. Também os grimórios, não é? Que são citados aí da Goétia, não é? E também há outros livros que vamos estar tentando trazer pouco a pouco.
Então, provavelmente, esse texto de 1 Reis, capítulo 11, nos dá uma ilustração que Salomão teria escrito, sim, livros que não estão no cânon, que são Eclesiastes, Provérbios e Cânticos dos Cânticos. E Cânticos dos Cânticos pode ter algumas referências aos ídolos da casa de Israel, nós vamos ver isso futuramente. Agora vamos ver uma passagem importante que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 19. Quanto mais aos atos de Salomão e tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito... Não, perdão, não é essa passagem. É Atos 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimavam na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, achavam que montava a 50.000 peças de prata. Então, quando houve ali a formação da igreja primitiva, após a contaminação ali dos mandamentos e da lei pelos judeus, isso provavelmente culminou no sacrifício de Cristo e a formação da igreja primitiva. Os que praticavam artes mágicas traziam seus livros ali para serem queimados, não é? E se convertiam ao cristianismo. Então, além do que a Bíblia traz, lógico, do pecado de Adão e Eva, entre outras questões, com certeza, uma das coisas também que resultou no sacrifício do Messias foi a contaminação dos mandamentos e da lei, pois foram corrompidos pelos judeus. Então, se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe este vídeo com mais pessoas para trazer este conhecimento. Muito obrigado a todos pelo apoio. Se interessarem pelo nosso livro, entrem em contato pelas redes sociais, que estaremos enviando o link de venda para vocês, ok? Muito obrigado e fica mais um registro aí da apostasia do rei Salomão.